Bom dia, fuzinistas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias da semana, às 7 horas da manhã, exatamente às 7 horas da manhã, eu vou estar vindo aqui conversando um pouco com vocês sobre assuntos relacionados à vidrofusão em geral. O meu objetivo aqui, pessoal, é passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para vocês, para que, caso você seja uma das pessoas que está iniciando na vidrofusão ou pretende iniciar já com o pé direito. Caso você seja alguém que quer migrar do forno de alta temperatura para a mufla, também saber como que isso pode ser possível e já iniciar com a mufla, sabendo, entendendo mais como que é o funcionamento dela. E caso você seja uma pessoa que quer migrar da mufla, fazer um upgrade da mufla para o forno de alta temperatura, também entender como que isso é possível e quais os processos você deve entender também para se utilizar o forno de alta temperatura com base no conhecimento que você já tem, ou acredito eu que você já deva ter, na utilização ou com a utilização da mufla. Bom, pessoal, essa daqui, diferente de outros vídeos aqui do canal, é uma série um pouco diferente. Por quê? Porque basicamente eu pego um tema relacionado à vidrofusão ou escolho um tema trazido por vocês, ligo aqui a câmera e começo a conversar sobre o tema, destrinchar, desmistificar o tema de uma forma bem informal. É como se a gente tivesse se encontrado em algum outro lugar, sei lá, numa padaria, numa lanchonete, ou até mesmo na rua, e tivesse batendo um papo bem gostoso e sincero sobre vidrofusão, onde eu estaria, o meu objetivo seria também de passar um pouco da minha vivência dentro dessa área, seja no trabalho com o público, executando projetos, seja na criação de peças artísticas, participação de eventos, ministrando cursos presenciais ou online, enfim. E até mesmo escrevendo livros. Eu posso falar hoje, não é o ego falando aqui, mas eu posso falar que eu já tenho uma certa experiência na área para poder passar um pouco dela para vocês com muito mais convicção e certeza sobre o que funciona e também o que não funciona dentro dessa área. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito do ateliê. Não somente do ateliê, mas assim, qual que é o ateliê perfeito para você? Você sabe me falar qual que é o ateliê perfeito para você? Se sim, deixa aqui no campo dos comentários enquanto eu faço um merchanzinho. Olha só, a pergunta é, você sabe qual que é o ateliê perfeito para você? Deixa aqui nos campos dos comentários. Momento merchan. Caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, prática e fácil, no conforto da sua própria casa, de uma forma que você consegue criar suas primeiras peças já no mesmo dia, o link de todos os nossos treinamentos vão estar aqui na descrição desse vídeo. A gente tem o Fusão Perfeita, que é o treinamento completo de vidrofusão, onde lá a gente te mostra como que você vai entender profundamente a vidrofusão de forma que você consiga criar qualquer peça utilizando qualquer vidro que você queira, seja utilizando o forno de alta temperatura, seja utilizando a mufla. O Fusão Perfeito vai estar aqui na descrição. A gente também tem o Bijuteria de Valor, que é focado em te mostrar como que é possível criar peças focadas na bijuteria, utilizando a mufla e também o micro-ondas. A gente também tem o livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que também te mostramos como que é possível criar peças incríveis, seja para a área decorativa, bijuteria, ou até mesmo área de utilitários, utilizando também a sua mufla e micro-ondas. O link de todos eles vão estar aqui na descrição. Inclusive também tem o manual completo da mufla, que é um curso focado em te ensinar como que você consegue utilizar a mufla de forma que você consiga encontrar seus próprios tempos, fazer a manutenção dela, inclusive nessa manutenção você tem acesso aos materiais necessários para que você possa confeccionar a sua própria mufla, para que você possa também turbinar ela, caso seja esse o seu desejo. Turbinar que eu falo é fazer com que ela faça com que o vidro atinja o ponto de fusão ele de forma muito mais rápida também. O link de todos eles vão estar aqui na descrição. Bom, e voltando aqui, já escreveu qual que é o melhor ateliê para você? Se não, eu vou falar aqui agora para a gente, já pegando esse tema inicial, começar a destrinchar ele.
qual que é o melhor ateliê para você? O melhor ateliê para qualquer artesão é aquele que supre totalmente a necessidade daquilo que o artesão pretende criar. E o que seria essa necessidade? Vamos supor aqui, pessoal, que eu quero criar somente acessórios. Provavelmente, como eu quero criar somente, vou colocar aqui o somente em ênfase, para ficar mais fácil aqui a explicação. Se eu quero criar somente acessórios, provavelmente as ferramentas que eu vou utilizar para a criação desses acessórios são diferentes, e as grandes chances são que sim, para aquelas ferramentas que eu vou utilizar para a criação, sei lá, de utilitários, seja pratos, bandejas e, sei lá, cuba também, são diferentes. Porque além do formato ser diferente, provavelmente a matéria-prima vai ter uma certa diferença em determinados pontos. Exemplo, se você vai fazer um sanduíche para um acessório, a sua matéria-prima não pode ser muito larga, a espessura dela não pode ser muito larga, diferente da matéria-prima utilizada para a criação de cuba, que a matéria-prima utilizada nesse caso aqui não pode ser muito fina. Caso contrário, a cuba vai quebrar, sei lá, com o peso do seu braço, e sendo muito grossa no acessório, ele vai ficar muito pesado, irritando assim a pessoa que vai estar utilizando ele. Então assim, vou citar aqui três tipos de ateliê. Vou citar aqui três tipos de ateliê. Um focado em criação de acessórios, um focado em criação de utilitários e outro mais completo, focado em criação de acessórios e utilitários. Ah, Evandro, mas não é só somar as ferramentas? Sim e não. Tem umas ferramentas que se você já tiver na utilização de... Enfim, eu vou explicando aqui durante o tempo, durante o vídeo. Vamos por aqui que eu quero montar um ateliê e quero utilizar ele somente para a criação de acessórios, bijuterias. E para isso, o meu ateliê vai ser focado somente no uso da mufla, como a gente explica lá no Bijuteria de Valor. Então assim, eu já sei que para mim montar um ateliê bacaninha para mim, eu preciso de somente 2 metros quadrados. Então, se eu tenho um espaço muito grande, beleza. Se meu espaço é limitado, beleza também. Basta eu separar um espacinho ali de 2 metros quadrados e eu já consigo criar peças incríveis, focando aqui no acessório, com muita facilidade. Então assim, ó, ai, mas está começando a irritar. É porque está irritando porque tem um ventilador aqui atrás, porque hoje, olha, tá quente. Estou gravando esse vídeo aqui cerca de 9 e pouco da manhã. E não, pessoal, não gravo às 7 horas da manhã não. 9 e pouco da manhã, então tá um pouco quente aqui em Limeira. Tá me irritando aqui o ventilador. Então assim, eu quero focar na criação de acessórios utilizando o micro-ondas. Então existem algumas ferramentas que, obviamente, eu vou precisar. Aquelas ferramentas que são consideradas indispensáveis, que são o micro-ondas, que vai fornecer as ondas, né, necessárias para a mufla converter elas, a mufla, que vai converter as ondas do micro-ondas, e um cortador de vidro para que você possa dar forma e formato à sua peça. Pessoal, basicamente, isso com exceção da luva de algodão, tá? Que é para você manusear ali a mufla. Esses são os 3 materiais essenciais que você precisa. Ah, Evandro, mas e se eu não quiser trabalhar com criação de formatos de peças, cortando as peças, eu posso dispensar o cortador? Sim, você até pode dispensar o cortador, desde que você tenha uma criatividade muito bacana para, somente montando os cacos de vidro, criar alguma coisa bem interessante. Inclusive a gente já tem vários vídeos aqui do canal mostrando como, somente com cacos de vidro, sem a necessidade de utilizar um cortador, você consegue criar peças bem interessantes. Inclusive um desses vídeos é utilizando o gargalo de uma garrafa de vidro. E ficou bem interessante o resultado final. Bom, então assim, essas são as 3 ferramentas essenciais. Quais são as outras essenciais que eu falo assim, para o trabalho acontecer? Quais são as outras que também são necessárias e importantes você ter? Como eu acabei de falar, uma luva de algodão e uma luva de proteção, para que você possa
proteger as mãos. Isso, as duas luvas. Você também vai precisar de óculos de proteção e, dependendo do caso, máscara. Esses são os indispensáveis. Você vai precisar desses 6 aqui para que você possa executar o trabalho e executar o trabalho com segurança. Também vai precisar de outros equipamentos de proteção, que são aqueles secundários. Também é importante você ter, mas eles não são tão... Muita gente pode ser que me critique por conta disso, mas vocês sabem que é verdade. Eles são sim indispensáveis, que são uma bota fechada, que você pode muito bem utilizar um tênis comum. Não é indicado utilizar tênis comum de tecido, mas caso você tenha um tênis, aqueles que são, eu não vou saber o modelo, que são sem cadastro, que você somente encaixa no pé, que tem aqueles elastiquinhos do lado, que em cima é totalmente fechado, você pode utilizar ele dispensando a botinha fechada. E também você pode dispensar o uso do avental, caso a roupa que você esteja utilizando, ela seja uma roupa que permite que, caso um caquinho de vidro bata nela, ele escorregue e caia. Ele não fique preso nela. Porque, supondo aqui que eu estou trabalhando a vidrofusão com essa camiseta aqui de algodão, e um caquinho de vidro fique preso nela, eu estou conversando com alguém, se eu raspo a mão no caquinho de vidro, infelizmente eu só vou descobrir que existe um caquinho de vidro ali quando eu sentir ele literalmente na pele. E isso não é interessante. Então, você precisa também do avental, mas ele não é indispensável. Não, ele é indispensável sim. Enfim, você entendeu. Outra coisa que você vai precisar, esses aqui são os essenciais, que você realmente precisa. Para o seu ateliê se tornar mais completo ainda, focando na criação de acessórios, você vai precisar também de pigmentos, que é que é o material que vai dar cor, vai dar vida às peças que você vai estar criando. Não é que se você está utilizando vidro transparente ou outras colorações de vidro, sua peça vai perder a vida dela. Não, nada disso. Mas quando você utiliza pigmento, você tem uma liberdade artística bem maior do que com a ausência dele. Com a ausência dele você vai ter que ter, além da sua própria criatividade, você vai ter que utilizar as cores da massa dos vidros que você tem aí à sua disposição. E se você é daquelas pessoas que importam vidro, consequentemente você tem que ter um gasto, o seu gasto de importação é um pouco mais elevado do que caso você utilizasse materiais de descarte, vidro plano ou vidro oco, e junto a isso utilizasse os pigmentos. Vindo os pigmentos, você também precisaria de caulim e o caulim e pincel. Não, vindo os pigmentos você precisaria, não é o caulim, é o diluente e os pincéis, para que você possa diluir o caulim e aplicar na peça. Para você preparar a mufla, você vai precisar de um desmoldante, que nesse caso aqui eu recomendo o caulim. Tem outros desmoldantes aí internacionais que são muito bons também, mas entra na questão de você ter que investir um valor muito alto em um produto que você aqui no Brasil encontra de forma muito, mas muito baratinha. No Mercado Livre, 1 kg de caulim gira aí em torno de no máximo R$30, e utilizando a mufla você vai utilizar essa quantidade aí de caulim, sei lá, por 3, 4 anos, até mesmo mais. Eu estou com 1 kg de caulim aqui que eu comprei em 2021, eu utilizei esse 1 kg na mufla e no forno, e até hoje ele ainda está na metade do saquinho. Ou seja, 1 kg só vai dar para muito uso. Tá, então aqui eu já tenho ferramentas de corte, ferramentas de decoração, ferramentas de preparo da mufla. Percebe que somente com essas ferramentas você já consegue fazer muita coisa? E detalhe, aqui eu ainda não falei dos alicates. Vamos supor aqui, pessoal, que você vai estar criando bijuterias com cortes retos. Você riscou o vidro, caso você tenha prática aqui, pessoal, importante mencionar, caso você tenha prática, você pode vir aqui com os 2 polegares, riscou, criou a linha de debilitação no vidro, vem aqui com o cortador, bateu aqui embaixo, a peça começou a abrir, você vem aqui, ó, puff, abriu o vidro, dispensando o uso do alicate. Porém, o alicate é muito importante que você tenha também para
o seu processo criativo se tornar bem mais prático. Então aí você tem as ferramentas de corte, ferramentas de decoração, ferramentas para abertura do vidro, ferramenta, material para preparo da mufla e a própria mufla, como eu falei anteriormente. Pronto, só com isso você já consegue criar uma infinidade de peças de acessórios. Agora, como a gente está falando aqui de acessório, você também vai precisar de outras. Também seria interessante você precisar de broca ou fibra cerâmica. Por quê? A broca você faz um furo na peça. A fibra cerâmica você faz um furo entre as peças. Falando aqui sempre de sanduíche. Você pigmentou a pecinha aqui, você vem aqui com a peça transparente, coloca a fibra cerâmica, vem com a outra aqui em cima, coloca aqui, leva para a mufla para fazer a fusão, os vidros eles vão derreter e por conta que a fibra cerâmica está aqui no meio, ele vai criar um vácuo, um vão entre as duas placas de vidro. No final do processo você só retira a fibra cerâmica e aí você tem o furinho na sua peça de vidro. Com a broca, você vai fazer literalmente o furo direto na peça. Vamos por aqui que eu criei uma peça quadradinha, sei lá, um quadro, um pequeno quadrinho aqui com uma imagem qualquer feita com pigmento. E eu venho aqui com a broca e, por consequência, você vai estar utilizando a broca. Você vai precisar de uma furadeira. Caso você seja mulher, seja casado com alguém e ele tem uma furadeira, você não vai precisar adquirir uma furadeira. Caso você tenha algum vizinho que tem uma furadeira que possa emprestar, você também não necessariamente precisa adquirir uma furadeira. Você basicamente cria ali uma quantidade de peças, pede a furadeira emprestado uma única vez, lembrando que isso não danifica, o furo do vidro não vai danificar a furadeira, você vai lá, coloca a sua broca, fura as suas plaquinhas de vidro, né, submerso na água, já expliquei como que é em vários outros vídeos aqui do canal, devolve a furadeira e aí você tem uma quantia de peças ali furada que você pode, caso o seu intuito seja comercializar, você já pode montar o seu colar e comercializar. A outra ferramenta, viu aqui que com todo esse processo você já cortou o vidro, já fundiu, já decorou o vidro, já fundiu no micro-ondas e já furou a peça, você já tem a pecinha pronta, somente com esse processo aqui que eu expliquei. E agora resta você montar a base do colar e adicionar lá o seu pingente para você poder comercializar ou até mesmo utilizar. E para isso você vai precisar de alguns alicates também. Alicate de corte, né, de metal. Alicate, aquele que tem as duas pontinhas. Nossa, eu nunca lembro o nome dos alicates. Quem lembra é a Gisele. Aquele alicate que tem duas pontinhas assim, redondinhas, que é para você dobrar os metais. E somente com esses dois alicates você já consegue fazer muita coisa. Com o alicate de corte você pode cortar, seja alguns arames para você fazer uma determinada armação diferente. Com esse outro alicate, com as duas pontinhas, você consegue dobrar a armação conforme a sua vontade, ou até mesmo abrir e fechar as argolinhas e montar o seu colar. Caso você esteja pensando em criar acessórios utilizando base de corda, você pode utilizar uma própria tesoura mesmo para cortar a corda, ou até mesmo uma faca muito afiada, ou dependendo do caso, você pode até mesmo utilizar um arame quente. Sei lá, com uma velinha ali você pega um arame, esquenta ele, depois que ele estiver quente, bonitinho. É legal você utilizar um arame de boa qualidade e colocar direto no fogo para ele não ficar sujo, tá? Esquentou ele, vai lá e só passa aqui na corda onde você quer cortar. Com o isqueirinho você queima ali a pontinha para ela não desfiar. Vem com uma cola, é interessante você também ter uma cola de boa qualidade e para você colar os terminais. Colou os terminais, você coloca as argolinhas lá, os fechinhos, pronto. Passa a sua peça que você já furou ali na corda e você tem ali um colar pronto, finalizado, bonitinho para que você possa vender. Todos esses processos, pessoal, que eu expliquei aqui, com base na utilização da mufla, tem aqui no canal. Eu mostro o processo. E caso você queira aprender passo a passo bonitinho o porquê de cada um deles, quais temperaturas utilizar, como pigmentar, qual pigmento utilizar, a gente tem tanto bijuteria de valor quanto o vidrofusão arte no micro-ondas. Isso além do fusão perfeito, que é o mais completo. Todos eles estão aqui na descrição.
Bom, acredito que vocês entenderam a questão do uso do micro-ondas na criação de bijuteria. Se sim, pessoal, deixa aqui nos comentários. Evandro, entendi a primeira parte, na criação de bijuterias, somente para desencargo de consciência. Agora, vamos ver aqui a diferença na montagem de um ateliê em um ateliê voltado para a criação de peças um pouco maiores, focando aqui em utilitários, utilizando também vidro plano. A bijuteria também foi utilizando vidro plano. Caso você queira utilizar a garrafa, você vai precisar de um cortador de garrafa ou de uma outra forma de você cortar a garrafa, ou até mesmo pegar um martelo, quebrar ali a garrafa e utilizar os caquinhos. Nesse daqui, a gente vai utilizar um forno. Então assim, obviamente a gente já vai precisar de um forno. Um forno, ele também caberia em um espaço de 2 metros quadrados? Sim, você conseguiria colocar o forno em um espaço de 2 metros quadrados. Porém, diferente do micro-ondas, que todo o seu ateliê pode ser concentrado em 2 metros quadrados, o forno é interessante que você deixe somente essa área que envolve o forno em um espaço de 2 metros quadrados. Ou seja, o ateliê vai ter que ser um pouquinho maior, necessitando de uma mesa. Enquanto a mufla, você poderia cortar, montar as peças, fazer tudo na própria mesa, onde está localizado o micro-ondas, na utilização do forno, você provavelmente vai precisar de uma mesa um pouco maior para fazer esse trabalho. Então também, além do forno, do caulim, que você também precisa ali no outro, você vai precisar também do cortador de vidro, para cortar o vidro, dos alicates, vendo que você vai estar utilizando um vidro um pouco mais grosso, provavelmente mais grosso do que a utilização com a mufla, é importante você ter os 2 alicates, tanto o alicate bico de pato, quanto o alicate de desbaste, porque isso vai ser de muita valia no seu processo de criação, tá bom? Então tá, aqui a gente já tem o cortador de ferramentas, o cortador, o forno, o alicate, bico de pato e o alicate de desbaste. Você também vai precisar dos outros materiais de proteção individual que eu também falei na utilização da mufla. Porém, aqui é muito importante que você, como vai estar trabalhando com placas de vidro maiores, vendo que você, nesse exemplo, você também vai estar criando cubas, você obrigatoriamente é importante você utilizar botas de proteção. Por quê? O vidro é maior, o vidro é mais pesado e a queda tende a ser mais desastrosa se seu pezinho estiver nu. Então você vai precisar utilizar botinha. O avental, a mesma coisa do exemplo anterior. Se você não utilizar o avental, é importante que você esteja utilizando alguma roupa que permita que, caso um caquinho de vidro bata nela, você consiga retirar ela facilmente ou ele simplesmente bata e caia. Tá bom? O óculos, máscara também você vai precisar. O óculos, obrigatoriamente, máscara, dependendo da sua sensibilidade à poeira ou até mesmo ao cheiro do caulim e pigmento, é interessante você usar ela também. Vai colocando aí os materiais. Como você vai estar trabalhando com criação de peças grandes, é interessante que a sua mesa tenha um espaço grande para que você consiga movimentar essas peças durante o preparo, seja do corte ou até mesmo o preparo delas. Então sim, a sua mesa vai ter que ser grande. Como a gente está trabalhando também com muflas e utilitários, onde a gente vai dar um formato diferente a ela, ou seja, a eles, ou seja, não vai ser somente peças chapadas, você vai precisar também de materiais para molde. Eu sempre gosto de utilizar, o material que eu mais gosto de utilizar e utilizo é a fibra cerâmica. Seja a placa de fibra cerâmica ou até mesmo a manta cerâmica, e com o auxílio de alguns produtos eu consigo dar formas e formatos diferentes à fibra cerâmica. Por quê? Porque ela, dependendo do que você está criando, ela é bem resistente, ela resiste bem a mudanças de temperatura e também ao peso da peça. Então você também vai precisar de fibra cerâmica, um material refratário para que você possa utilizar ele como molde. E para preparar esse molde, você vai precisar também do caulim que eu já falei anteriormente. Então vamos lá. Você já tem ferramenta de corte. Você também, caso você queira decorar as peças,
você vai precisar de pigmentos, pincéis e o diluente, que no caso eu utilizo o CMC, e dependendo do seu fornecedor de pigmentos, ele pode falar, ó, esse aqui, esse diluente aqui é melhor para esse tipo aqui de pigmento. No meu caso, eu utilizo o CMC porque para o tipo de pigmento que eu utilizo é o ideal para aquilo que eu faço. Então vamos lá, CMC para diluir o pigmento. Então, opa, você já tem os materiais para decoração. Levou para o forno, fez a fusão ou termoformação com fusão já direto na peça, você já tem ali uma peça pronta. Fusão é colocar a peça decorada no forno, elevar a temperatura até que ele se funde. Ele vai sair uma peça chapada. Fusão com termoformação já é você colocar a peça já direto no molde onde ela vai ser fundida e já termoformada. Um exemplo disso é, imagina aqui um molde para pratinho normal. E você criou ali uma peça, sei lá, por enquanto quadrada, um pratinho quadrado. Você decorou ela bonitinho, fez lá o sanduíche, levou, já coloca direto no molde, eleva a temperatura e aí a peça já vai sair pronta, já termoformada, já no formato do prato. Caso você queira criar alguma peça redonda, aí sim você vai precisar de um compasso. Se você for criar uma peça redonda utilizando a múfula, você vai precisar de um cortador circular. Para peças grandes, compasso. Para peças pequenas, cortador circular. Você vai precisar de um compasso para que você possa fazer o corte redondo. Dá para se cortar utilizando o próprio cortador? Dá. Mas pensando que em pessoas que estão iniciando e ainda não tem uma certa prática na utilização do cortador, você vai precisar de um compasso que já vai fazer esse trabalho mais facilmente para você. Daí é só você utilizar os alicates para desbastar o vidro. E olha só, somente com isso, o cortador, os alicates, bico de pato, o alicate de desbaste, pigmentos, que é o pigmento, pincel e diluente, o caulim, o próprio forno, materiais refratários para você utilizar como molde, percebe que você já consegue criar uma infinidade de materiais utilizando somente esses materiais que eu cito. Uma infinidade de trabalhos utilizando somente esses materiais que eu falei aqui para você. E detalhe, caso você queira também fazer peças de bijuteria, basta você agregar aqueles materiais que você ainda não tem a esses aqui que você já tem. Como, por exemplo, os alicates de corte, de corda, para utilização ali nos metais. Somente com isso, pessoal, se você trouxer os alicates para cá, você já consegue, somente com esse ateliê aqui, produzir tanto utilitários quanto materiais de decoração, quanto peças para bijuteria. Percebe que você não precisa de muita coisa, de muito frufru para iniciar na vitrofusão. Prova disso é os vídeos que eu faço aqui mostrando o processo de criação de algumas peças. Pessoal, vocês veem eu utilizando com frequência, sei lá, lixadeira elétrica, ferramentas que não... máquina de corte de disco diamantado. Vocês veem eu utilizando esse tipo de ferramenta? Não vem. Por quê? Porque eu sempre procuro mostrar aquilo que está mais ao alcance de vocês. A única coisa que geralmente eu mostro aqui, que provavelmente algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de adquirir, é a micro retífica, que é a furadeira pequenininha. Aquela que tem um cabinho que eu simplesmente seguro aqui e furo as pecinhas ou uso ela mesmo para dar o acabamento. Tirando isso, o restante, a furadeira mesmo, você pode pedir emprestado para alguém. Você não necessariamente precisa ter no seu ateliê. Mas seria interessante, caso você veja que utiliza furadeira com muita frequência, adquirir uma furadeira para você. E caso você tenha uma furadeira, você adquirir um suporte para que você prenda a furadeira aqui e venha somente controlando a posição dela utilizando o suporte para a furadeira. Ou seja, somente com esses dois exemplos aqui, ó, eu já basicamente dei o terceiro exemplo, que é
o ateliê completo. No primeiro exemplo foi utilizando a mufla, no segundo exemplo foi utilizando o forno, melhor, no primeiro exemplo foi utilizando a mufla para a criação de acessórios, no segundo exemplo foi utilizando o forno para a criação de peças decorativas e utilitários, e o terceiro exemplo seria simplesmente você trazer um micro-ondas e a mufla para cá, para o seu ateliê que você já tem com forno de alta temperatura, e aí você consegue criar uma infinidade, não sei se existe a palavra uma infinidade, essa junção, infinidade maior. Você já consegue criar muito mais coisas utilizando técnicas diferentes. Tanto a técnica utilizando forno de alta temperatura, quanto utilizando a mufla. Caso isso seja sua vontade. Caso não, se você já tem o forno de alta temperatura, você já consegue criar tudo que você conseguiria criar também utilizando a mufla. E pessoal, é claro que existem muitos outros materiais que, caso você tenha aí no seu ateliê, isso vai agregar mais valor, mais facilidade e mais praticidade ao seu trabalho, fazendo assim com que você economize mais tempo e energia na criação de determinadas peças. Como por exemplo, se você tiver, vamos supor aqui, uma lixadeira elétrica de disco, você simplesmente, ao invés de você dar o acabamento nas suas peças, utilizando que seja furadeira, que seja disco diamantado ou qualquer outra ferramenta, você simplesmente pega ela, coloca aqui na lixadeira de disco e vai dando acabamento. Se houver a possibilidade de mudar o disco para uma gramatura maior, mais refinada, digamos assim, você, dependendo da peça, não precisaria voltar ela para o forno para fazer um acabamento com base em temperatura. Você simplesmente trocando os discos conseguiria fazer esse acabamento facilmente. Mas enfim, não existe a necessidade, pelo menos a princípio, se você está iniciando agora na vidrofusão. Pessoal, se você gostou desse conteúdo aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, que isso ajuda a gente bastante. Lembrando que os links de todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição, e caso você tenha alguma sugestão de um outro tema para mim trazer aqui para você, deixe no campo dos comentários que eu tiro eles para você, que eu provavelmente farei outro vídeo aqui para vocês. Lembrando que essa série, por enquanto, é somente de 30 dias. Se houver a necessidade, eu faço mais alguns dias para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.